Terça Light Raízes. Eu quero trazer uma palavra, bem bíblica para você, mas em conexão com isso que nós estamos vivendo hoje, porque nós concluímos há alguns meses atrás, nós concluímos um dos nossos treinamentos, do plano de voo da Light, e o Decole Líderes 1 é esse treinamento maravilhoso que vocês concluíram, e parabéns para vocês. Vamos aplaudir esses que estão aqui representando os que concluíram. Eu sei que alguns ainda estão para chegar, é claro, hoje nós começamos um pouco mais cedo, mas é uma alegria imensa ver cerca de 60 irmãos da Light se formando nesse treinamento nosso, mais focado em liderança de uma célula. Liderar uma célula, meu irmão, é um privilégio, é uma bênção de Deus, é um privilégio que só quem lidera sabe na pele, na sua vida, como é bênção, como é bom, como nós crescemos, como nós aprendemos, como nós somos edificados, sabe por quê? No reino de Deus existem leis espirituais, diga comigo, leis espirituais. E uma das leis espirituais é que mais bem-aventurado é dar do que receber. O líder de célula não tem jeito, ele é alguém que se entrega mais, alguém que está cuidando de pessoas, integrando pessoas, está liderando não só uma reunião, mas de fato um grupo pequeno, que é mais do que apenas uma reunião, é um pedaço da nossa família da fé. Amém, amém, amém? Cadê os líderes de célula que estão aí? Líderes de célula, fica de pé aí, os líderes de célula, cadê? Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito bem, pode se assentar. Vamos à palavra de Deus. Quero trazer uma palavra ao seu coração e depois disso nós vamos ter vários momentos rumo a essa formatura, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículos a partir do 5. Gostaria que você meditasse comigo nessa palavra que Deus vai falar ao seu coração, mas ela é para te potencializar. Essa palavra potencializa o seu hoje, o seu amanhã, sua vida e até a sua eternidade. Aliás, mais ainda a sua eternidade. 1 Coríntios 3, versículo 5 diz assim: afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos, por meio dos quais vieram a crer. Diga comigo isso, apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer. Aquele povo veio a crer em Cristo Jesus. Aquele povo, preste atenção, aquele povo foi levado a crer no Evangelho de Jesus pelo trabalho, diga comigo, trabalho do apóstolo Paulo, sabe, do apóstolo Apolo, provavelmente um apóstolo, mas alguns falam que era um pastor, mas tudo bem. Veja, o apóstolo Paulo está falando, vocês vieram a crer, mas nós só somos servos. Aí agora ele diz, eu plantei, o Apolo regou, nós fizemos parte, eu tinha um trabalho, ele tinha outro, eu fiz um trabalho de evangelização muito forte, ele fez um trabalho de fortalecer a evangelização e trabalhar na consolidação. Nós estamos trabalhando juntos. Vocês estão achando que é um trabalho diferente. Vocês estão achando que nós temos propósitos diferentes. Vocês estão achando que Apolo está trabalhando para um Deus diferente. Ou que eu estou trabalhando para um Deus diferente. Mas não, nós trabalhamos para o mesmo Deus, no mesmo propósito. Amém? Olha o que está escrito aí. Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. De modo que nem o que rega e nem o que planta e nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento, o Deus que efetua o crescimento. Sabe o que estava acontecendo aqui? Deixa o texto, eu vou continuar, mas preste atenção, nós estamos em Terça Light Raiz, eu quero discorrer essa palavra a partir desse texto, não é? É uma mensagem expositiva, que nós vamos caminhar no texto, e eu gostaria de trazer para o seu coração, que o que está acontecendo aqui, é que a igreja está um pouco dividida em quem ela deveria seguir, assim, em quem ela deveria se inspirar.
Alguns exageram sobre esse texto e falam que tinha uma divisão na igreja, mas não era bem isso. A igreja, ela tinha uma incógnita, era uma igreja imatura, era uma igreja nova, e ela tinha uma incógnita, porque Paulo vem, planta a igreja, Paulo prega o evangelho, muitas pessoas se convertem, agora vem Apolo, que tinha pequenas diferenças, mas você percebe que Apolo, ele continua pregando o evangelho, ele vai regando aqueles que Paulo ganhou. Então eles estão trabalhando, diga comigo assim, na mesma obra, sob o mesmo Espírito, com o mesmo Deus, no mesmo propósito. Só que a igreja não entendeu, e agora Paulo tem que explicar isso para a igreja, está falando, vocês estão falando que tem diferença, porque alguns de vocês falam que é de Paulo, outros falam que é de Apolo, outros que se dizem mais espirituais, falam, não, eu não sou de nenhum, não, eu sou de Cristo, tá bom, que legal, né? Mas todos estão com uma opinião diferente, mas eu quero dizer para vocês não estão entendendo, cada um fez o seu trabalho, mas sobretudo, quem fez crescer, quem gerou o crescimento, quem efetuou o crescimento é o próprio Deus, aleluia, amém? Quem faz a sua célula crescer no final é sempre Deus, é Deus que faz crescer, quem salvou você no final foi Deus. Deus usa servos, Deus usou um parente, um amigo, uma pessoa para levar você ao evangelho, mas no final a obra dentro do nosso coração só pôde ser feita pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, amém? Quem faz crescer as nossas células, quem faz crescer a Light, quem faz crescer a igreja evangélica cristã, a igreja de verdade, quem faz crescer em toda a terra, é o Senhor Jesus, Ele é o maior interessado no crescimento da igreja, amém? Então Paulo, ele não só afirma, mas ele reafirma, olha, vocês têm que entender, vocês estão aí preocupados se é de Paulo, é de Apolo, mas vocês têm que entender que o foco é outro, tem que ser o Senhor, porque nós não estamos sozinhos, essa não é uma obra de Paulo, de Apolo, essa é uma obra do Senhor Jesus. Isso Paulo está explicando, voltando ao texto, por gentileza, volte comigo ao texto. Ele diz assim, ele diz assim, o que planta e o que rega tem um só propósito. Diga comigo, um só propósito. E cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Pois nós somos o quê? Cooperadores de Deus. Vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus, conforme a graça de Deus que me foi concedida. Eu, como sábio construtor, lancei os alicerces. E vem o Apolo, vem outro e está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói. Não é o que constrói, mas como constrói. Porque ninguém pode colocar outro alicerce daquele que já foi colocado, que é Cristo Jesus. Porém, se alguém constrói sobre esse alicerce Jesus Cristo, mas usando ouro, prata, pedras preciosas, agora vai piorando, ó. Ele começa lá do ouro, prata, pedras preciosas, ele está piorando. Agora ele fala madeira, está comigo aí? Madeira, feno ou palha, está só piorando. A sua obra será mostrada, porque o dia atrará sob a luz. Naquele grande dia todas as nossas obras estarão diante de Deus. É isso que ele está falando. E a sua obra será avaliada. Ela será avaliada. Quanto que vale essa obra? Ela foi uma boa obra, uma média obra, uma ótima obra, ela teve excelência, ela teve dedicação, ela teve a própria vida. O que aconteceu nessa obra? E aí ele está falando, nesse dia será provada, revelada pelo fogo, que vai provar a qualidade, diga comigo, a qualidade da obra de cada um. Da obra de cada um. Não é da obra do meu irmão, é da minha. Não é da nossa, é da minha. A avaliação da obra de Deus, ela é individual. Isso é muito importante. Se o que alguém construiu permanecer, receberá recompensa. Quem quer recompensa aí? Se o que alguém construir se queimar, vai sofrer prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Do tipo assim, vai sofrer prejuízo, mas vai passar raspando. Porque a salvação não é por obras, é pela fé. Ele está ressaltando isso. Ele está dizendo isso para ninguém já falar que também a salvação era pela obra. Mas está dizendo, olha, a salvação não é por obras. Mas as obras da sua salvação, as obras de vocês como cooperadores de Deus, serão avaliadas. Vai ter uma avaliação, nota 10, nota 5, nota 8, nota 2.
muito, pouco, enfim, alguma avaliação vai existir. Vocês não sabem que são santuários de Deus, que o Espírito Santo habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve se tornar louco para que se torne sábio. Porque a sabedoria desse mundo é loucura aos olhos de Deus. Está escrito, ele pega os sábios na astúcia deles. E também, o Senhor sabe os pensamentos dos sábios e sabe como são fúteis. Portanto, que ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, até Paulo, Apolo, Pedro, o mundo, a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, mas vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Louvado seja Deus pela palavra do Senhor, amém? Querido, todo crescimento vem de Deus. Foi Deus que te trouxe aqui. Foi Deus que te levou a fazer o Cresça, o Lidere. Foi Deus que te levou a crescer na célula. Foi Deus que te levou a se envolver, a pedir para o líder ajuda, a falar, olha, a oferecer para o líder ajuda, a falar, olha, eu quero te ajudar, eu quero ser um braço direito, eu quero estar com você, eu quero ser do núcleo dessa célula, eu quero ser um líder em treinamento, eu quero ser um cristão que tem envolvimento com essa célula diretamente. Eu não quero estar nessa célula só para receber, eu faço parte dessa célula, e eu quero também me doar, amém? Agora, todo o crescimento vem de Deus, porém, no versículo 8, é tão interessante, que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, eu plantei, olha o versículo 8, ele diz, eu plantei, Apolo regou, é verdade, mas nós servimos a um só Deus, e nós temos um só, o que está escrito aí, no 8 e no 9, um só, versículo 8 e 9, um só, não dá, aí eu não consigo, eu vou ter que dar uma pausa, quando o versículo aparecer eu falo um só, aí vocês respondem, propósito, tá bom? Então vamos lá, um só, agora deu certo, um só propósito, amém? Um só propósito. Primeira coisa que eu quero te dizer, que tem a ver com a sua vida, você que está crescendo, você que está entendendo mais sobre crescimento espiritual, porque se você fez Lidere 1, é porque você está querendo se envolver, crescer, você está dando um sinal para Deus, não é para nós também, mas não é o principal é o seu sinal para Deus, a sua expressão, o seu esforço, o seu sacrifício, a sua disposição, é um sinal para Deus do tipo, eis-me aqui Senhor, usa-me, faz algo na minha vida, mas faz algo através da minha vida, na vida de outra pessoa, faz sentido? Mas olha o que ele diz, nós temos um só propósito, primeira coisa que eu quero te dizer, todos temos o mesmo propósito, todas as células o mesmo propósito, toda Light tem que estar sobre o mesmo propósito, todos nós trabalhamos focados em ganhar pessoas para Jesus, em integrar essas pessoas, em consolidar essas pessoas, em fazer com que essas pessoas recebam aquilo que nós recebemos, amém? Paulo está mostrando para eles, falando, cara, o que vocês estão preocupados? O mais importante é que nós estamos no mesmo propósito. Eu e Apolo temos o mesmo propósito. Pedro também. Ele está falando, nós estamos trabalhando sobre a mesma causa. Sabe de uma coisa? Nossas células têm pessoas diferentes, tem ou não tem? Pessoas de perfis diferentes, classes sociais diferentes, de estilo de vida diferente, trabalhos diferentes, histórico familiar diferente, histórico religioso diferente, pessoas muito diferentes. Mas sabe o que acontece? Quando a gente se reúne naquela célula, quando a gente se reúne aqui na Light, quando nós estamos reunidos como família Light, ou família Célula X, eu quero dizer para você, nós estamos, mesmo com pessoas diferentes, sobre o mesmo propósito, amém? Então não podemos ficar pensando nas pequenas diferenças, mais do que no grande propósito. Não podemos ficar amarrados, ou ligados, ou supervalorizando as pequenas diferenças, porque existem grandes propósitos, e nós estamos em busca deles. Porque uma coisa que pode paralisar um líder, paralisar alguém de crescer, é quando ela começa a superdimensionar as pequenas diferenças. Ela começa a superdimensionar as coisas que são diferentes, pequenas diferenças de opiniões, pequenas diferenças de estilo de vida, enfim, nada disso, sabe? O diabo às vezes pode tentar isso na nossa cabeça, no nosso coração, porque estava colocando isso naquele povo, olha, começa a focar no que é menor, mas o nosso foco, o nosso coração, o coração do líder, o seu coração, o meu coração, de quem quer crescer, é
em um lindo e santo propósito, que é o propósito das nossas células. Por isso eu trouxe essa palavra, eu quero falar um pouco mais hoje nesse contexto, mas que é o propósito das nossas células, crescer e multiplicar, amém? Crescer e multiplicar é um propósito. É um propósito de Deus para a sua vida, de Deus para a igreja de Corinto, de Deus para a igreja em toda a terra, e de Deus para a sua e a minha célula, amém? Então, o que significa isso na prática? Meus irmãos, a célula, ela ganha pessoas para Jesus, ela integra as pessoas na vida da igreja, consolida essas pessoas, trabalha essas pessoas, de certa forma discipula essas pessoas, cuida dessas pessoas, ajuda a resolver muitas coisas, a fazer muitos ajustes. A célula, ela estimula as pessoas a participar dos nossos planos de voo, das nossas conferências, dos nossos encontros com Deus, legendários, tantas ferramentas. O líder de célula, gente, ele precisa trabalhar muito bem com essas ferramentas, porque nenhum líder de célula pode fazer sozinho na vida de um discípulo o que ele vai viver no encontro com Deus. Quem aqui já teve um encontro com Deus? Já foi lá no encontro com Deus? Aí, você sabe o que eu estou falando, sabe ou não sabe? Então o líder, você que está aqui, que está crescendo, você tem esse papel de entender o propósito e colocar a pessoa no trilho, no propósito, porque ela vai chegar no encontro com Deus, ela vai receber algo que a célula não vai dar. Por quê? Porque tem uma ferramenta, tem um momento, tem uma preparação, tem algo que está acontecendo ali, que só ali vai acontecer, amém? Claro, naquele modelo, eu estou falando de uma ferramenta, são ferramentas. Não é? Então o líder da célula, ele vai trabalhando essas ferramentas. O que eu quero dizer com isso, né, é que a célula, ela na prática, o líder na prática, através das células, ele vai sendo um instrumento de Deus, como Paulo, como Apolo, como servos de Deus. Nós vamos sendo instrumentos dele para a transformação dessas pessoas, que chegam como pessoas feridas, machucadas, desacreditadas, pessoas que não criam em Jesus, pessoas que estavam perdidas espiritualmente, emocionalmente, às vezes conjugalmente. A gente tem o trabalho em Deus de pegar essas pessoas, vamos chamar de pessoas comuns, e transformá-las pela graça de Deus em pessoas extraordinárias, como você tem sido. E isso acontece por causa de líderes como Paulo, como Apolo, como você, amém ou não? Agora, nós precisamos entender que todos temos o mesmo propósito, amém? Agora, qual é o nosso desafio sobre isso? Preste atenção. E aqui eu já passo para o segundo ponto. O nosso desafio não é apenas entender o propósito. O nosso desafio não pode ser o seu desafio como líder em treinamento, como alguém que está crescendo, como alguém que deu um passo. Meu irmão, você que fez o Lidere 1, você não deu um passo assim não. Eu estou te falando a verdade. Você deu um passo assim, ó, um passo gigante. Tem um irmão da minha célula que tem 2 metros de altura. Aí esses dias ele desceu comigo na célula para ir embora. E eu estava reparando que ele estava andando assim, ó. E eu estava andando assim, ó. Porque ele tem 2 metros. O passo dele é assim, ó. Está entendendo? Sim ou não? É o passo que você deu. Você que fez o Lidere 1, você deu um passo assim, ó. Aleluia! Mas sabe de uma coisa? Preste atenção. Nós não podemos nos envenenar do propósito ao ponto de apenas nos apaixonar por ele. Sabe, por quê? Porque nós temos que tornar esse propósito prático. Propósito é para fora. Propósito, claro que começa dentro de nós, mas ele se materializa para fora. Paulo começa dizendo sobre o propósito. Primeiro ele exorta a igreja, e Paulo não fica naquilo, porque Paulo não era teórico, o apóstolo Paulo era extremamente prático. Ele não era teórico, ele não quer ficar naquela discussãozinha do Paulo e Apolo. Então ele começa a discussão no Paulo e Apolo, mas rapidamente, a partir do versículo 9 e 10, rapidamente o apóstolo Paulo entra naquilo que Deus queria construir na vida daquelas pessoas. Ele sai da teoria e ele entra na prática. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos encher o nosso coração de paixão, amor por Jesus, paixão pelos propósitos do Senhor Jesus, paixão pela célula, paixão por liderar, paixão por ver vidas salvas, paixão por ver vidas crescendo, paixão por adorar a Deus, por estar no culto. Tudo isso é importante e tem que ter paixão, amém, amém, amém?
Mas aqui eu entro na segunda coisa que nós precisamos entender. Primeiro, que todos temos um propósito, mas não basta apenas a gente encher o nosso coração de paixão. Nós precisamos colocar o bom coração para fora. Segunda coisa, super importante. Sabe por quê? Às vezes, meu irmão, eu sou pastor há 13 anos pela graça de Deus. Oficialmente há 12. Foi um ano para minha ordenação, estava... Mas assim, ó, de verdade, como pastor, a gente começa a perceber um pouco mais a igreja de cima. A visão nossa fica mais aberta, mais assim, ó. E é impressionante, porque a gente percebe ao longo da caminhada com Jesus, e na prática, a gente percebe que algumas pessoas, crentes de verdade, gente que crê em Jesus, gente que pensa certo, gente que entende o propósito, gente que ama Jesus num aspecto assim do coração, gente que é apaixonada por ver vidas, vê uma vida sendo salva, bate palma, se alegra, comenta. Não estou falando de gente assim, que talvez ainda não teve uma experiência verdadeira com Jesus, não. Mas sabe o que acontece? Às vezes nós percebemos esses cristãos tão apaixonados, cristãos que gostam de adorar a Deus, louvar a Deus com expressão, levanta a mão, grita, dá um aleluia, dá um show de vez em quando, que bênção, isso é muito bom, tudo isso é bom. Aliás, por favor, continue melhorando a sua expressão, a nossa expressão de adoração, vamos melhorar cada dia mais, amém? Porque isso é maravilhoso. Sabe, os meninos estão aqui no louvor, eles só são os estimulantes, os líderes, eles são aqueles, mas o louvor não é deles não, é da igreja, nós temos que expressar a Deus, amém? Mas sabe de uma coisa? Nessa vida eu tenho percebido que algumas pessoas, elas param só nesse nível, elas têm muita paixão, mas o problema é que elas têm apenas paixão. São líderes que às vezes têm muita paixão, mas líderes apenas apaixonados. São pessoas que têm às vezes muita paixão, mas apenas muita paixão. O que eu quero dizer com isso? Que essas pessoas talvez que amam isso tudo que eu disse, amam a célula, amam tantas coisas, e acreditam mesmo de coração no propósito, elas param ali porque não colocam o coração para fora. O que vai dar poder para nós como igreja, o que vai trazer crescimento genuíno para a igreja, o que vai trazer crescimento para a sua célula, não é apenas paixão, não é. Está comigo ou não? Olha o que diz no versículo 9, diz assim, final do 8, início do 9, desculpa, final do versículo 8, diz assim, cada um será recompensado de acordo com o seu próprio trabalho. Por quê? Porque nós somos pensadores de Deus. Está escrito isso? Porque nós somos apaixonados por Deus. Está escrito isso? Porque nós somos contempladores de Deus. Está escrito isso? Então a galera da contemplação precisa entender que não pode parar aí. Então a galera do pensamento bíblico precisa entender que não para aí. Eu não estou falando contra essas coisas, eu estou dizendo que elas não são suficientes. Elas não são tudo. E é esse o ponto nefrálgico. Esse é o ponto principal dessa palavra, e é o tema dessa palavra. Coloque o seu coração para fora. O nosso desafio, gente, porque a maioria de nós, a grande maioria, a gente tem bom coração, a gente quer ver as pessoas salvas, a gente quer ver a igreja crescer, a gente celebra no batismo, a gente celebra com a igreja quando alguém, com a célula, quando alguém lá começa a frequentar. A nossa célula mesmo tem tanta gente nova, cada dia que chega é uma alegria imensa, mas sabe de uma coisa? Alguém trabalhou para elas estarem lá. Paulo está dizendo, ei, no final é Deus que dá o crescimento. Eu trabalhei para isso com Apolo, nós somos só trabalhador desse negócio. Ele está dizendo isso e agora está dizendo, mas esse trabalho tem recompensas. Diga comigo, tem recompensa. A recompensa não é pelo estado do seu coração, mas é pelo nível do seu trabalho. Não diz aqui que é o estado do coração. Não diz aqui que é a paixão, ainda que isso seja muito importante, porque trabalho sem paixão vai virar uma religião. Não é sobre isso. Então ninguém vai ser recompensado só pelo seu sentimento, só pela sua legítima paixão.
Ninguém vai ser recompensado só por isso. A recompensa tem a ver com a nossa cooperação, é com a prática. E mais, não é pelo trabalho do outro, porque a gente pode aplaudir o trabalho do outro sendo frutificado, a gente já pode aplaudir o fruto do trabalho do outro, e isso é muito importante. Por favor, celebre mesmo, mas a sua recompensa não vai vir pelo trabalho do outro, senão pelo seu. Está escrito aí. Amém? Por isso que é importante, essa decisão é pessoal. A palavra de Deus diz: cada um será recompensado pelo seu próprio trabalho. Então não basta, gente, um coração bom. É preciso um coração que se manifeste para a glória de Deus. Não basta um coração só bom, nesse sentido, apenas bom, mas um coração disposto, disponível. Um coração que avance, que coopere, que trabalhe, que invista recursos, tempo, invista energia, força. Vamos pensar aqui, eu gosto esses dias, eu estou gostando muito desses exemplos, eu vou continuar gostando, mas vem cá, vamos pensar aqui um jovem de 21, 22 anos, 23, agora ele está querendo se casar, né? Está querendo se casar. Um jovem de 21, 22 anos está querendo se casar. Aí, preste atenção, ele coloca um alvo. Qual que é o alvo do jovem? Preste atenção, levar a moça até o altar. Que alvo maravilhoso. É legal ou não é? E ele é apaixonado por ela, gente. Ele é apaixonado pela noiva. Ele ama aquela noiva. Ele ama, ele tem um sentimento lindo, perfeito. E ele também, ele quer ser puro, tá? Ele quer ser puro, ele quer manter pureza. Ele é um jovem santo. Quantos estão entendendo até aqui? Está comigo? Então, ele ama a noiva. Ele quer levá-la até o altar. Agora, presta atenção. Ele tem propósito, sim ou não? Tem um propósito. Ele tem paixão? Sim ou não? Tem amor? Tem boa intenção? Tem boa intenção, gente? Tem, Wes. Claro que tem. Tem boa intenção demais. Agora presta atenção. E se ele tiver tudo isso, mas ele não se declarar para ela? E se ele tiver tudo isso, e ele não gastar tempo com ela? E se ele tiver tudo isso e ele não der presentes para ela? E se ele tiver tudo isso e não crescer em relacionamento com ela? E se ele tiver tudo isso e não trabalhar para conseguir casar com ela e levá-la ao altar? E aí? Vai acontecer? Vai acontecer? Sim ou não? Então, assim como apenas ser apaixonado não leva o outro até o altar, apenas ser apaixonado por vidas não as leva até o altar. Apenas ser apaixonado por Deus não vai também adiantar para levar vidas até o altar. Paulo está dizendo isso, gente. Toda vez que Paulo fala de obra, ele fala de prática, ele fala das marcas do Evangelho, ele fala do que ele passou, ele nunca fala do que ele pensou, ele nunca fala do que ele acreditou, ele nunca fala do que ele sentiu, ele fala do que ele viveu. Por quê? Porque nós temos que pegar aquilo que está dentro do nosso coração, e eu sei que nós temos um coração maravilhoso. Eu posso dizer que 99% das pessoas aqui têm um coração maravilhoso. Eu só não posso dizer 100, porque aí talvez seria exagero, mas eu acredito de verdade que deve ser 100, tá? Mas assim, educadamente eu vou dizer 99. Mas eu posso dizer que 99% tem um coração bom, e isso inclui você, mas preste atenção. A obra do Senhor, o avanço da obra do Senhor, não se faz apenas de bons corações, mas de bons trabalhadores, de gente que quer crescer, de gente que quer dar um pedaço da sua vida, de gente que quer dar um pedaço, pode falar, mas um tempo da sua vida, um recurso, uma vida. Olha o que diz em 2 Tessalonicenses, Paulo está dizendo, 2 Tessalonicenses 2,17, olha o que Paulo está dizendo, esse texto é lindo. Deem ânimo ao coração de vocês, e os fortaleçam, para fazerem sempre o bem, não só em palavras, mas também em atos. Olha o que diz aí na versão de vocês: deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam, para que tanto os seus atos como as suas palavras sejam bons. Ou seja, o apóstolo Paulo está falando, tem que ter os dois. Olha só, Colossenses 3:23, tudo que fizerem, esse texto é lindo, Colossenses 3:23, tudo que fizerem,
tudo que fizerem, façam de todo o coração, para Deus e não como para os, não é tudo que sentirem. A igreja precisa ser menos sentimental e mais trabalhadora. A igreja precisa deixar o nível só do coração e agora ter o nível de entregar a sua vida, as suas mãos. O que faz a igreja ser forte é o que a gente faz, não é o que a gente pensa. Entende, gente? Estou falando da Light, estou falando da igreja de Jesus. A Light também se inclui. É a sua vida, é a minha vida. Sabe, Paulo não fala assim, ó, tudo que vocês sonharem, sonhem com bom coração. Porque Paulo está falando para um povo que tem coração bom, gente. O povo que tem Jesus é o melhor povo da terra. É o melhor povo da terra, gente. De verdade. Uma pessoa que tem Jesus, está em comunhão com a igreja, não sei, você vai cometer um erro ou outro, ninguém é perfeito e tal, mas é um povo bom, é um povo que quer ajudar, quer ver o outro salvo, quer tirar o cara das drogas, quer leis no Brasil que protegem o bebê na barriga, só querem o bem. É ou não é? O povo de Deus é o povo mais assim, bem intencionado no geral, sabe, pode ter umas exceções, mas sabe, no geral ninguém pode falar isso não. Agora pega quem não tem Deus, pega quem não tem Jesus, vai lá para você ver, tem maldade, tem planos que maquinam o mal, tem iniquidade de sobra, tem planos de matar os outros, tem planos de corrupção, tem planos sabe, tem gente, é cada coisa. Conversei esses dias com uma pessoa da área política, ele falou assim, ó, tem gente que planeja entrar na política só para ganhar dinheiro errado. Gente! Enquanto isso, tem homens de Deus que estão largando postos importantes, carreiras importantes, para entrar na política, para fazer o certo. Tem o outro lado, que é o nosso lado. Amém ou não? Amém. Você tem que descobrir depois, né? Porque não é fácil não. Não é só o cara dizer que é. 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 16. Diz assim. Como que nós conhecemos então esse amor a Deus? Olha como que é prático. Nisto conhecemos o que é o amor. Como que nós conhecemos o que é o amor? Que Jesus Cristo sentiu amor por nós, é isso? Sim ou não? Jesus não precisava nem dizer que nos ama, gente. Jesus não precisava ficar dizendo, por isso que a vida de Jesus, ele não ficava dizendo, pode ver no Evangelho, eu amo vocês. Aí ele parava um pouquinho e falava, eu estou aqui porque eu amo vocês. Aí passava um pouquinho e ele falava assim, eu vou dar minha vida porque eu amo vocês. Ele fazia isso, Jesus? Sim ou não? Não, sabe o que ele fazia? Ele fazia. Ele foi lá, ele mostrou o seu amor na prática. E o ápice do amor de Deus por mim e por você, gente, é quando ele deu a vida por nós. E João, o apóstolo do amor, ele está dizendo assim, como que vocês conhecem o amor? Pela prática, dando a vida pelas pessoas. Está escrito aí, assim como Jesus deu a vida por nós, nós devemos ter disposição de dar a vida pelos outros. Está vendo? Então preste atenção, o que avança, o que gera avanço, é a nossa entrega, é a nossa disposição. E ele fala no versículo 18 assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. A obra de cada um será provada mais do que apenas no nosso coração. A obra de cada um é provada naquilo que a gente faz. Esse é o nosso desafio, não é o seu, é o meu também. É o nosso desafio. É o nosso desafio. Amém, amém, amém? Então, se existe uma pessoa que ama e é apaixonada, mas ela não expressa isso prático, no trabalho, naquilo que ela entrega, né, na prática mesmo, de fazer algo pelas pessoas, de fazer algo por Deus, de não só sentir amor pelas pessoas, mas ir lá e ajudar as pessoas a experimentar o que é o verdadeiro amor. Então, pode ser que as pessoas tenham alguma passividade, alguma mente errada, ou pode ser uma pessoa até que teologicamente ela pensa errado. Porque quando, e existem denominações que pensam assim, tá? Mas quando uma pessoa pensa que a obra não tem nada a ver com a gente, é só Deus, esse pensamento limita o meu trabalho. Porque se é só Deus, eu não preciso fazer nada, só faço culto.
Eu não preciso fazer nada. Eu só tenho que trabalhar o meu caráter, a minha vida, mas eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que sentir, eu tenho que entender. Mas se a obra ela é exclusivamente pré-determinada por Deus, aí a gente não precisa fazer nada. Por isso que a teologia ela é importante. Por isso que você precisa crer corretamente. Também tem os outros extremistas do lado de cá, que começam a achar que a salvação é meritocracia. Paulo está mostrando que não é meritocracia. Paulo está mostrando que não é só pelo trabalho. Mas ele está dizendo, mas teve o meu trabalho e vai continuar tendo, porque nós precisamos trabalhar, porque é propósito de Deus que nós sejamos bons cooperadores dele. Amém? Pode ser às vezes pessoas muito almáticas, sentimentais, pessoas às vezes machucadas, gente. Pessoas, você tem que ajudar essas pessoas. Você sabe de uma coisa? Tem pessoas que são muito bem intencionadas, são pessoas amorosas, são pessoas que querem o bem como você e eu, querem ver a igreja crescer, mas na hora que fala de trabalhar para Jesus, elas não querem. Por quê? Porque às vezes elas foram machucadas em algum contexto, às vezes numa outra igreja, às vezes até num passado, elas foram machucadas com o próprio trabalho. Elas tentaram trabalhar da maneira certa, talvez, aí tem muitas variáveis, mas às vezes no próprio trabalho, elas se decepcionaram com alguém, com alguma coisa, ou às vezes se frustraram com o resultado do trabalho. E aí o que acontece? Elas não querem trabalhar mais. Às vezes a gente vê isso, às vezes uma pessoa liderou uma célula 10 anos atrás, em outro contexto, em outra situação, teve vários motivos complicados e deu errado. Um caso ou outro acontece, falando com vocês. E às vezes ela fecha 10 anos o coração, 12 anos o coração. Talvez já teria multiplicado 2 células, 3 células. Mas ela está tão presa que ela ama Jesus, ama o propósito, entende o propósito. Mas quando ela precisa trabalhar em relação ao propósito, ela não quer. A gente precisa ajudar, precisa cuidar. Amém? E aí tem muitos outros motivos, pessoas às vezes religiosas demais, no sentido negativo, ou muito místicas. Então assim, tem muitas coisas que podem ser inimigas dessa ideia. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que Deus te chamou para ser um cooperador, uma cooperadora dEle. Amém? Coloca para fora, irmão. Seu coração é maravilhoso, de verdade. Coloca para fora agora. Coloca para fora agora. Sabe, o que você está pensando, o que você está entendendo, é isso mesmo. É isso mesmo, pastor, então quer dizer que as pessoas precisam de Jesus? Precisam mesmo, eu entendi. E eu quero que elas aceitem a Jesus. Amém ou não? Você quer ou não quer ganhar multidões para Jesus? Gente, tem vezes que eu fico desesperado, porque se dependesse de mim, muito mais gente estaria, não é que muito mais no meu ciclo de relacionamento, mas muito mais gente estaria, porque tem hora que tem vontade de pegar a pessoa que não entende ainda sobre Jesus, ou que não teve essa revelação do Espírito, tem hora que, se for depender de mim, eu quero enfiar a Bíblia dentro da cabeça dela, do cérebro dela, do coração dela, é ou não é? Sim ou não? Mas não dá, não é assim. Nós somos o quê? Semeadores e aqueles que regam, mas quem efetua o crescimento é Deus. Então nosso papel é semear, regar, orar, perseverar, trabalhar, e de repente Deus nos dá a colheita vem dele. Mas o que eu quero dizer é que você é um grande cooperador, você está se formando hoje em um cooperador de algum nível superior, entende? Você está se formando hoje, você aprendeu. Célula é um modelo bíblico, a gente chama de célula, mas pode chamar igreja nas casas, pequeno grupo, o que seja, mas a essência, o padrão da igreja primitiva era nas casas, porque é um modelo bíblico que favorece que todos trabalhem, amém? E por último, vou até tomar água, estou meio fanho esses dias, parece que tem 2% de uma gripe passada que não quer sair de mim, mas em nome de Jesus ela vai cair por terra, porque vou falar para você. Todos temos um propósito, amém? Todo mundo entendeu isso? Segundo, coloque aquilo que está no seu coração para fora. E terceiro e último, preste atenção que está escrito aí no versículo 10, olha só.
conforme a graça de Deus que me foi dada, que me foi concedida, Paulo está falando dele, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele, provavelmente está falando de Paulo, de Apolo. Agora olha só, contudo, cada um veja como, diga comigo, como constrói. Aí ele fala, no versículo 11, ele fala assim, ninguém pode construir sobre outro alicerce, a não ser sobre Cristo. Mas tem pessoas que estão construindo sobre Cristo, mas de qualidades diferentes. E aí ele fala no 12, olha só, se alguém constrói usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, essa qualidade, essa qualidade vai ser mostrada, vai ser revelada pelo fogo, naquele grande dia, vai ser colocada sob a luz, e vai provar ali a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, ele vai receber recompensa, aleluia. E por último eu termino dizendo o seguinte, primeiro porque todos têm um mesmo propósito, segundo porque cada um tem que pôr para fora o seu coração, nós estamos falando sobre trabalhar, mas terceiro, a qualidade da obra importa. A qualidade da obra importa. Então, quando as pessoas trabalham para Jesus, mas só para cumprir uma tabela a vida inteira, só para mostrar para alguém, só para, eu vou fazer um negócio porque eu tenho que mostrar para o meu vizinho aí que eu sou um crente praticante. Né? Quando a pessoa vai trabalhando assim, sem o coração na obra, sem dar o seu melhor para a obra, ela tá plantando num nível. Por exemplo, quando alguém serve a Jesus, preste atenção, só no tempo que sobra, ela está mostrando algo para Deus. Amém? Está entendendo? Quando alguém entrega para Jesus seu dízimo, só no mês que cabe no orçamento, é uma mensagem. Quando alguém fala assim, eu vou servir, mas só se for nisso, tem 30 coisas para fazer, só se for nisso, é uma mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem níveis de entrega, tem níveis de obra, tem qualidade de obra. E um líder de célula, quando ele se torna líder, ele começa a aprender tanto sobre isso, ele começa a entregar tanto a sua vida e seu coração, porque ele começa a liderar pessoas diferentes, ajudar em situações diferentes, ele começa a perceber a vida cristã de uma maneira um pouco mais acima, para perceber o que está acontecendo. Ele vai lidar com casos e casos e casos, mas não é que ele tem que resolver tudo, por sinal não tem que resolver nada, mas assim, ele vai ajudar, ele vai estimular, ele vai guiar, ele vai ser ali uma ponte, um instrumento de Deus. Agora, isso tudo vai formando nele alguém que tem paixão por não só entregar palha, ele começa a entregar madeira, ele começa a entregar mesmo sem perceber, mas ele vai criando tanta paixão, não só pelo propósito, mas pelo trabalho do propósito, que ele começa a entregar agora prata, ele vai apaixonando por isso, é uma coisa inexplicável. Aconteceu na minha vida, gente, eu era um até liderar a célula, eu me tornei outro depois que eu liderei, e olha que eu sirvo na casa de Deus, pela graça de Deus, desde os 16 anos, com 18 anos, eu já coordenei um acampamento de jovens, 18 para 19 anos, eu era maluco, eu me entregava e tal, mas quando eu virei líder de célula com 22 anos de idade, minha primeira célula que eu liderei, foi só com 22 anos de idade, infelizmente, mas quando eu virei líder de célula com 22 anos de idade, meu Deus, parece que subiu algo, parece que mudou, porque agora eu não só liderava projetos, eu não só liderava instrumentos, eu não só liderava algo assim, mais num certo sentido, mais comum, num certo sentido, mas agora eu liderava pessoas, agora eu estava meio que assim, eu sentia que eu estava assim, na coisa mais forte dentro do contexto do reino de Deus. Quantos estão entendendo? E isso me fortaleceu, porque o líder de célula, ele começa a se apaixonar, ele começa a entregar madeira. Não é só o líder de célula que entrega, mas estou dizendo assim, aí agora ele está entregando prata, de repente ele está entregando ouro, porque ele está entregando o seu coração, ele está dedicando um tempo a alguém, ele está dedicando tempo à célula, ele está cuidando de alguém, e aí ele vai vendo os frutos, ele vai se alegrando com isso, e aí ele vai vendo como que Deus recompensa a sua vida, porque a eternidade é aqui agora, ela começa aqui, ela vai acontecer, ainda que no grande dia isso vai ser mostrado, mas ela já começa a fluir.
Então, muitas colheitas na minha vida, não foi porque eu era bom, e nem porque eu era capaz. Foi porque, enquanto eu estava trabalhando para Jesus aqui, Deus trabalhava para mim aqui. E acontecia colheitas imensuráveis, inexplicáveis. Porque quando você cuida das coisas de Deus, quando você dedica o seu trabalho a Jesus, você pode ter certeza que vai ser recompensado na sua vida. Porque o apóstolo Paulo mesmo, em 1 Coríntios 15, ele diz, se não me engano 56, 58, ele diz assim: nenhum trabalho ao Senhor é em vão, nenhum trabalho é inútil. Pelo contrário, continue trabalhando. Amém? Agora a qualidade. Tem um ditado que diz assim, ó: quando você é apaixonado pelo trabalho que realiza, você não terá trabalho nenhum na sua vida. É impressionante, porque isso vai formando o quê? Essa qualidade do trabalho. O alicerce é Jesus, mas eu quero dizer para você, entregue a sua excelência, sabe, entregue o seu sacrifício. Não é só servir a Deus no dia que sobra tempo. Tem dia que o tempo tem dia que servir a Deus é uma escolha. Você estar aqui hoje, para alguns aqui, pode ser já que foi um dia livre, mas tem gente que está aqui, que hoje você teve que decidir estar aqui. Você teve que abrir mão de alguma coisa. Sim ou não? Faz sentido ou não? Gente, tem mês que para você ser fiel a Deus nos seus dízimos e ofertas, você tem que decidir ser fiel. Porque se for matemática, você vai falar, não dá, cara, eu tenho que pagar outra coisa. E aí você vai ser fiel à CEMIG, fiel ao supermercado, fiel ao açougue, fiel à concessionária, fiel ao mecânico, fiel a um monte de coisa, menos a Deus. Quantos entenderam? Porque o dízimo, você entrega para alguém. Todo mundo dá dízimo, gente. Todo mundo dá dízimo. O problema é, para quem você entrega? Para quem você devolve? Porque na verdade você só pode devolver para Deus. Só pode entregar para Deus. Para quem você devolve? Se você não está devolvendo para Deus, você está dando para alguém, o que é de Deus. Por isso que lá em Malaquias 3, Deus fala assim com eles: ei, vocês estão achando que isso é brincadeira? Vocês não estão entendendo, mas vocês estão me roubando. Mas peraí, como que eu estou te roubando? Eu não fui aí e peguei nada da sua casa. Aí Deus falou assim: não, vocês estão me roubando porque o dízimo já é meu. E vocês estão administrando com outra pessoa. Quando nós não dizimamos, meus irmãos, com muito carinho, falando com você, quando nós não dizimamos a Deus, nós dizimamos a alguém. Entendeu? Faz sentido? Por isso que assim, essa mensagem é sobre isso. Nós temos o mesmo propósito. Deus te chama para ser um maravilhoso trabalhador, cooperador, achei a palavra, e a qualidade da nossa obra vai dar a nota que a gente merece, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar de pé. Vamos orar, estenda as suas mãos, eu quero orar.